O encontro de Cristo para restaurar a vida de alguém. Não só no Novo Testamento, mas também como no Antigo Testamento. Nós iremos perceber Deus ele se manifestar de uma forma diferente para tratar com o coração, para tratar com a alma de alguém. Eu lembro na palavra do Senhor, quando Jacó, ele teve um encontro com o anjo do Senhor. Esse encontro, a teologia sistemática, ela dá o nome de teofania, que é Deus usar um anjo para se manifestar para alguém. Deus usa alguém, Deus usa um anjo para se manifestar em Jacó. Jacó, ele precisava de uma bênção do Senhor. Jacó, ele precisava de algo da parte do Senhor. Jacó, ele precisava de uma transformação da parte de Deus. E o que é que Deus ele vai fazer? Deus ele vai descer através de um anjo para ter um encontro pessoal com Jacó. Deus ele vai descer através de um anjo para transformar a vida de Jacó. A Bíblia diz que de repente o anjo desce e logo Jacó ele vai começar a brigar com aquele anjo. Eu imagino Jacó ali desesperado, segurando o anjo com todo o seu desespero, com toda a sua inquietação. Eu imagino ele dizendo: não, eu preciso algo da parte do Senhor, eu preciso de uma transformação do Senhor, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou me deixar, eu não vou deixar que você saia da minha presença sem que antes você transforme a minha vida, sem que antes eu não me sinta transformado. A Bíblia diz que passa 1 hora, 2 horas da manhã, a Bíblia descreve que já era luz o dia, já havia amanhecido, aleluia, e Jacó estava brigando com o anjo. Ele precisava de uma transformação, ele precisava de uma cura, ele precisava de ver o poder se manifestar sobre a vida dele. Passa-se a noite toda brigando com o anjo, aleluia. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que o anjo ele desembanha uma espada e toca na articulação da coxa de Jacó. A Bíblia vai descrever uma coisa, que quando ele é tocado pelo anjo, aleluia, o seu nome é mudado. O anjo diz para ele: você percebeu, meu filho, você conseguiu o que você queria, então ele mudava a história. A cultura judaica dizia que sobre o nome de cada pessoa havia uma tradição. O nome de Jacó significa traiçoeiro, o nome de Jacó significa trapaceiro, o nome de Jacó significa caloteiro. E olha o que o anjo vai dizer. O anjo vai dizer para ele: eu vou mudar a sua história, Jacó. O Senhor vai fazer escute essa noite, por gentileza. Aqui eu esse leproso e tem também um encontro, não com um anjo, não com um profeta, não com um sacerdote, não com um rei que governava a terra. Aqui este leproso, ele tem um encontro, aleluia, com o próprio Cristo, com o próprio Todo-Poderoso, com o próprio Deus, aquele que adivinha. O texto sagrado vai dizer, queridos irmãos, e aproximou-se dele um leproso. Então nessa noite eu gostaria que você prestasse atenção na minha reflexão, por gentileza. Eu gostaria que você se desligasse da terra neste momento. Você escutou os louvores, você escutou ministrações aqui, mas agora é a palavra do Senhor que vai falar com você. Segundo a cultura judaica, Levítico capítulo 13 e capítulo também 14, a Bíblia vai dizer que todo leproso, todo homem que era cometido por uma lepra, ele tinha que ficar restrito. A Bíblia vai dizer que quando a lepra cometia um homem, ele tinha que se restringir e ficar numa aldeia, ele tinha que ficar isolado da sociedade. Se este homem aqui, aleluia, seguisse a cultura judaica, com certeza ele estava isolado, ele estava, como a Bíblia diz, no leprosário, um lugar que há pessoas enfermas, há pessoas que já não têm mais condições de viver no meio da sociedade. Com certeza este leproso estava no leprosário, estava restrito da sociedade. Então nessa noite, aleluia, se este homem aqui tinha filhos, há muito tempo ele não viu seus filhos, porque a lepra era contagiosa. Se este homem aqui tinha
olho de todo mundo. Eu imagino este homem, aleluia, lá dentro do leprosário. O texto e o contexto vai dizer que Jesus ele começou o seu ministério na face da terra. Ele começou a passar pelas aldeias, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo milagres e prodígios na face da terra. Com certeza, este leproso pastor ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Com certeza, ouviu falar que o mestre estava fazendo milagre ali. Com certeza, ele ouviu falar que o Messias, enviado por Deus, estava curando naquele lugar. Ou seja, quando ele ouve a notícia, quando ele ouve a orientação de que o Messias estava passando por ali, qual foi a sua missão? Eu vou caminhar até Jesus, mesmo que eu saia da rotina. Imagina um leproso olhando para ele dizendo: não, meu filho, nós estamos perdidos, nós estamos leprosos, nós vamos morrer aqui. Imagina aquele leproso dizendo: não, eu vim falar com o mestre que cura, que liberta, que restaura. Eu vou em torno dele, eu quero meu milagre, eu quero a minha cura, eu quero a minha restauração. Jesus, aqui está o primeiro princípio. Nós ouvimos falar do Mestre, o encontro dele. Eu imagino a trajetória daquele homem até Jesus. Ele não simplesmente saiu da sua aldeia, ele não simplesmente saiu do leprosário e de repente apareceu em frente de Jesus. Não, houve um caminho que ele percorreu, que ele teve que caminhar para ir até os pés de Jesus. E olha o que ele faz: ele se aproxima de Jesus. Aleluia! Ele não vai aprisionar Jesus, ele não vai chegar diante de Jesus e vai dizer: Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso de ser curado uma lepra, eu preciso que essa lepra seja estacada no meu corpo, porque eu já não posso suportar mais. Não, ele vai se aproximar de Jesus, e a primeira coisa
Se tu quiseres. Tu quiseres. Apresentar o seu desespero para Deus. Ele podia pressionar Jesus e dizer: Deus, Jesus, olha minha carne. Porque a mulher, quando ela deteriora a carne, ela arranca os nervos, se perde a sensibilidade. Então a carne dele já estava comida. Possivelmente ele estava mal cheiroso. Eu dizer: Senhor, se tu quiser, entra sobre a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Não coloca Deus na parede. Não diz para Deus: Deus, o Senhor tem que fazer. Não. Ele vai fazer segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Isso ele profundamente se compadece dele. A situação dele era tão demorável. Jesus se compadece. E olha o que Jesus vai fazer. Ele vai estender a mão, vai tocar e vai dizer. Ele vai estender a mão, vai tocar sobre o leproso, vai liberar uma palavra. A cultura dizia que o leproso ele não podia tocar em ninguém. Não podia tocar em ninguém. Porque através de sua saliva, aquela pessoa que ele estava conversando podia ser acometido por lepra. Através do toque, através do apalpar de mãos, a pessoa que ele estava comungando iria também ser acometido pela lepra. E olha o que esse homem vai fazer: se aproximar de Jesus. Com certeza havia uma multidão em volta de Jesus, porque Jesus estava curando, fazendo milagres, prodígios, e as pessoas iam até ele acompanhando por causa dos milagres. Então com certeza havia uma multidão em volta de Jesus. E como esse homem chegou para Jesus, sendo que ele não podia tocar em ninguém? Ele não olhou a multidão. Ele não olhou quem estava em volta de Jesus. Aqui há uma diferença de quem está necessitado. Ele não oprimiu Jesus como aquela multidão estava. Chegou na intimidade, se humilhando. E olha o que Jesus vai fazer com ele. E Jesus, profundamente compadecido, estende a mão e vai tocar nele. Estende a mão e vai tocar no leproso. Mas como eu vou te dizer, como se a cultura judaica, Levítico capítulo 3 dizia que ele não podia tocar em ninguém e ninguém podia tocar nele, como é que o mestre tocou nele? Jesus não iria ficar leproso pela lepra daquele homem, mas a glória de Cristo
que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote ele pegava um fogo, acendia-se uma brasa e se aproximava da pele da pessoa. Se este fogo fizesse com que a pessoa não sentisse nada, por exemplo, a pessoa levava a sua mão sobre o sacerdote e sobre o fogo. Se a pessoa não sentisse nada, ela não sentisse dor, ela não sentisse nada incomodando ela, era diagnosticado que ela estava leprosa. Aí eu trago para os dias de hoje, há muitas igrejas, há muitos ministérios